Muito bem, estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa nesta quinta-feira. Lembrando para você que não é ao vivo devido ao horário eleitoral gratuito que puxa e empurra toda a programação, infelizmente a gente é submetido a isso, durante essas próximas 2 semanas também, até o final da eleição nesse período. Por isso que o programa está começando às 10h20. Na sexta-feira, às 13h50, você tem uma reprise e também no horário alternativo. Aí no domingo é tranquilo, não tem horário obrigatório, às 8h30 da noite. No programa Coletivo de Imprensa de hoje, você não participa ao vivo, mas sim pelo e-mail. Se preferir, coletivodeimprensa@altioratv.com. Você pode participar conosco, manifestando também através do e-mail. Depois a gente reporta ao nosso entrevistado de hoje, Marcos Craide, executivo e consultor, falando de muitos assuntos e passou rapidinho. Os 2 primeiros blocos passaram muito rápido. Estamos ao lado do Dr. Antônio Danelon, não é isso? Exato. Craide, para quem está em casa, está lá estudando, é dedicado. Vamos falar um pouquinho de idiomas. Antigamente o inglês era o que todo mundo procurava. Olha, faça o inglês que você vai se destacar, faça o inglês que você vai ter uma diferença no mercado de trabalho. Passou a ser obrigatório, já não é mais diferencial, tem que procurar outra coisa. O que você dá de conselho aí para quem está em casa? Olha, eu primeiro reforçar, Antônio Carlos, que o inglês é muito forte ainda, mas como você disse, além do inglês, mas nunca é demais lembrar a toda uma pleiade de jovens aí e de pessoas com uma idade não tão jovem, mas que são ainda trabalhadores dentro da organização, que não dominam o idioma inglês, de que não é preciso se trabalhar numa organização que vá utilizar necessariamente o inglês para que você vá e se desenvolva. Eu conto uma história clássica que é de um profissional, um gerente que estava sendo entrevistado por mim para uma função de diretoria, e ele sempre havia trabalhado em empresas americanas e uma empresa inglesa. E daí eu disse, bom, eu nem perguntei para você sobre o inglês, mas eu imagino que o inglês ele estava praticamente aprovado. Naturalmente, seu inglês é fluente. Ele olhou e falou, Marcos, infelizmente não. Eu fui uma pessoa que não dei sorte. Nas empresas onde eu trabalhei, nenhuma delas bancava o curso de inglês. Então eu tive que dizer a ele, com umas palavras melhores que eu pude encontrar, que lamentavelmente por causa dessa escolha, de só esperar que a empresa bancasse o seu inglês, ele acabava de perder talvez o sonho da vida profissional dele, que era se tornar um diretor. Porque efetivamente hoje o inglês é básico. Logo após o inglês, eu diria assim, hoje é o espanhol fortemente. Não tanto talvez pela pujança de países europeus, da Espanha tal, que também continua um país que está passando por momentos mais difíceis, mas que vai superar isso, e em alguns ramos já estão. Ramo automobilístico, por exemplo, já está vindo com uma força muito grande, mas principalmente por causa do Mercosul. Hoje nós temos, e vamos dizer da América Latina como um todo, existem estados americanos que contratam profissionais brasileiros, talvez falando de uma dimensão aí mais de executivos, tais como a Califórnia e a Flórida, por exemplo, que precisam que a pessoa tenha não só o inglês, obviamente, ela pode ser brasileira, pode ser indiana, pode ser o que for, mas que também tenha o espanhol. Nesse particular, o brasileiro é bom, porque o brasileiro tem mais facilidade, tem mais jogo de cintura, tem essa flexibilidade que torna um pouco mais fácil aprender um outro idioma. E a gente estava brincando, Ontem foi a França que dominou os costumes, os usos e tal no Brasil. Hoje são os Estados Unidos. E mais para frente, daqui 10 anos talvez, seguramente o mandarim vai ser um idioma muito interessante. Porque a China vai mesmo ser a grande potência mundial. Para quem está em casa, o inglês e o espanhol tem. Dá a dica do terceiro idioma. Falar, eu vou agora lá. Eu diria que você, genericamente, eu diria o mandarim. Para que você possa, de alguma maneira as organizações vão ter contato com a China. Você não precisa trabalhar para uma empresa chinesa, que também estão vindo, até automotivas estão vindo para o Brasil. Mas de qualquer maneira, eu pensaria seriamente em olhar para a organização que você trabalha. Às vezes você trabalha para uma organização italiana, às vezes você trabalha para uma organização alemã, ou que tem muito relacionamento com fornecedores ou com clientes marcantemente dessas nacionalidades, eu diria que para esses casos específicos busque que o terceiro idioma seja o italiano num caso, o alemão no outro, mas se for genérico, eu hoje diria o mandarim.
chinês. E se me permite, Marcos, Antônio Carlos e amigos do Altiora, não esqueça do português. Como judiam do português? Olha a frase, nós nos comunicamos em português. Olha que coisa, nós nos comunicamos em português. Falar português é uma primazia. A concordância, uma língua cheia de vocábulos. Se nós não conseguirmos dominar esta língua dos nossos colonizadores, vai ser difícil a gente aprender outros idiomas, se me permite essa observação. Plena. É a forma que nós temos de nos comunicar. Se nós não conseguimos falar em português, vamos falar em mandarim, com todo respeito. Não, muito bem pontuado, muito bem pontuado. Marco, só queria comentar para os nossos amigos que estão dentro de um processo seletivo. O que eles devem fazer e o que não devem fazer dentro de um processo seletivo? Bom, vou começar pelo que não deve fazer, Danelon. Por favor. Eu vou dizer, não minta, não minta. Não tente fazer parecer o que você não é. Porque para o entrevistador treinado, e na maioria das vezes você vai conversar com pessoas que fazem isso grande parte do seu tempo, vai ficar muito evidente isso, vai estar escrito na sua testa que você está mentindo. Seus olhos vão dar aquela leve fugidinha na hora que você for responder alguma coisa, se fez ou não fez, se tem experiência ou não, se já viveu isso ou não, tal. Então as pessoas hoje, elas sabem, existe um senso comum entre a maioria dos candidatos de quais são as respostas certas. Então, se houver uma pergunta tipo, você trabalha bem com pessoas? As pessoas sabem que nunca poderão dizer que não trabalham bem com pessoas. Elas vão dizer, eu trabalho espetacularmente, as pessoas sempre foram para mim, nos meus grupos, os responsáveis pelo meu sucesso, elas aqui amparam o meu futuro, etc. Tal. Mas, se você tem dificuldade de pessoas, seja sincero. Diga, sem ficar se autoaçoitando para o entrevistador, diga, olha, de fato, eu hoje sou uma pessoa mais voltada para a área técnica do que para o relacionamento. De qualquer maneira, eu vejo o relacionamento hoje como uma atividade que eu tenho que desenvolver. Isso não vai ser mentira, né? E eu vejo uma oportunidade de melhoria. Se eu tivesse que investir em alguma coisa no momento, eu investiria mais em comportamento, né? Porque eu já sou um técnico muito experiente, como a minha experiência do currículo está atestando. Eu diria isso, não minta, porque isso aparece. Então, em primeiro lugar, eu diria o que não fazer, né? Não seja o que você não é, né? Segundo, esteja. A ansiedade faz com que a gente, muitas vezes, não esteja onde nos encontramos, né? A gente está ali, mas a cabeça está em outro lugar, tal. E tem gente já perguntando quais são os benefícios que ele vai ter direito, ou qual é o modelo do celular que ele vai ter, se a empresa for conceder um celular, ou como é que é a categoria qual é o prestador de serviço de alimentação lá na empresa. E ele está no meio da entrevista, nem sabe sequer se vai ser escolhido. Aliás, né? Isso mata uma entrevista, né? Isso mata, Antônio Carlos. Quanto que é o salário? Exato. E normalmente a gente deixa para falar isso por último, né? Você está com o foco errado, né? Você está deixando transparecer que você quer um emprego, você não quer um trabalho, né? Então isso também deve ser evitado, né? Procure entender qual é a cultura da organização em termos da sua vestimenta. Procure fazer, faça sua lição de casa. Entre na internet, converse com pessoas que são dessa organização e diga como é que é o pessoal lá, é mais formal? Opa, então vai com uma roupa mais formal. Se você não se sente bem com uma gravata, vai com uma roupa formal, vai com um aniversário de uma pessoa, uma roupa que você iria no aniversário de quem você não conhece bem, né? Vai com essa roupa. Agora, se for uma empresa, e muitas são assim, marcantemente informal, por favor, não vá de terno, não pareça um ET dentro daquele contexto, né? Vamos dizer assim, esse é uma almofadinha, esse cara nunca conseguiria trabalhar com a gente aqui. Esse cara não vai arregaçar as mangas para nos ajudar nunca, olha o tipo dele. E na hora que você está esperando na sala de entrevista, na sala de espera para a entrevista, os comentários já vão estar vindo contra você. Então procure saber, né? É como se você estivesse com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians, né? Toma cuidado para não se tornar um estranho no ninho, porque isso também, infelizmente, tudo é avaliado. Cuidado ao chegar na organização. A primeira pessoa com quem você for interagir, pode ser a recepcionista, pode ser o guarda, seja gentil com essa pessoa. Não mostre arrogância. Você não sabe quem é essa pessoa, com quem ela poderá fazer um comentário. Olha, esse cara aí, conversei com ele agora, gente fina. De repente está fazendo já a sua imagem antes sequer de você ter iniciado a entrevista. Então, algumas dicas básicas. Agora, procure enaltecer no seu currículo, quando estiver montando, as contribuições que você deu para a empresa.
Se você melhorou a lucratividade de alguma maneira, você tem um cargo de gestão, tal, coloque, melhorei a lucratividade de tantos por cento para tantos. Isso mostra que você está ligado no resultado, né? Isso mostra que você tem foco na organização. O seu trabalho faz parte de algo mais geral. Não fale mal da empresa onde você já trabalhou, onde você trabalha atualmente, de forma alguma. Não denigra a imagem da sua chefia, por pior que seja o seu relacionamento. Ninguém quer contratar alguém que só reclama da empresa. Ninguém quer, né? E toma cuidado, porque olha, tem gente que não adianta mudar de emprego ou de cidade, se ela levar ela mesma junto, né? A gente brinca muito com isso. Tem pessoas que vão repetir o seu fracasso aonde quer que vão trabalhar, porque pensam que a organização é que vai ter que se moldar a elas. Então esteja disposto a moldar-se à organização e compartilhe com o entrevistador esse fato. Eu estou aqui, vou procurar entender a cultura da organização o quanto antes, o jeitão de ser, e vou procurar ser um trabalhador a mais dentro dessa cultura. Acho que isso não é mentir, isso é colocar-se na situação. Acho que aumenta as suas chances. Vale lembrar também, já que a gente estava falando aí de currículo, de apresentação, que passou agora a ser crime a informação mentirosa em currículos, né? Olha que coisa, você vê. Muitas vezes as pessoas colocavam, e agora passa a ser crime, porque às vezes as pessoas contratavam pelo currículo e na hora de executar um trabalho não tinha a experiência que apresentava. Há algum tempo atrás era praxe, né? Era quase uma obrigação moral que se colocasse atesto que as informações acima são fruto da realidade ou alguma coisa parecida. Uhum. E as pessoas assinavam, né? E hoje a gente não vê mais isso, é verdade, bem lembrado. O Craig, nossos pais nos ensinaram um mundo ideal. Nós somos educados assim para um mundo ideal, onde o respeito, onde o companheirismo, enfim, tantos os princípios das nossas famílias nos ensinaram. Mas o mundo real não é bem assim. No momento da competição, algumas coisas acontecem. Como sobreviver trazendo o mundo ideal com os princípios dos nossos pais e enfrentar esse mundo real? Que interessante, né, Antônio Carlos? Como você me diz isso me recorda um conceito que a gente às vezes compartilha com outras pessoas, né? O ser humano, ele tem uma capacidade maravilhosa de sonhar, de se iluminar internamente, mas ele projeta quadros, ele fantasia, né? E nós, por exemplo, momentos antes, dias, talvez semanas antes de um casamento, nós imaginamos que a vida realmente vai ser assim e tal, e dificilmente a gente imagina que ela não vai ser legal. Via de regra, nós imaginamos uma relação de casados muito acima, muito mais perfeita do que fatalmente vamos depois verificar na prática. A véspera de um dia feliz é muito mais feliz do que o próprio dia feliz. Que bacana, né? Como isso é válido, Danelon. Né? Porque eu consigo projetar e quando o meu imaginário ele aceita o mundo perfeito. Sim. Um pouco antes de iniciar uma atividade dentro de uma empresa, da mesma maneira, vai, na maioria das pessoas, criar um quadro mental, uma tela mental, de que, puxa, nessa empresa eu vou ser valorizado, nessa empresa eu vou poder usar o que eu sei, nessa empresa eu vou ser feliz, né? Não vou ficar mais doente, a segunda-feira vai ser, a primeira hora da segunda vai ser tão boa quanto a última da sexta, não é verdade? A gente fantasia e infelizmente depois cai na real, porque as empresas não são perfeitas, porque elas são feitas de pessoas e as pessoas são imperfeitas. O casamento pode ser uma instituição perfeita, mas ele é feito por pessoas e as pessoas não são perfeitas e a gente, na nossa fantasia, acredita, porque a gente quer demais acreditar, né? Nesse mundo perfeito que vai nos trazer plenos, que vai nos fazer valer, né? A nossa vida, tal, a felicidade que buscamos. Tal. Então, como trabalhar dentro disso que os nossos pais nos ensinaram, nos prepararam para esse mundo mais perfeito do que de fato vai se mostrar, né? Eu acho que nós temos que ser blindados. O melhor conselho, vamos dizer, que eu poderia dar é: procure blindar-se contra as frustrações que fatalmente virão em qualquer dimensão da existência humana, seja na família, seja no clube, na igreja, na escola, no trabalho, né? Haverão, as pessoas não vão atender às suas expectativas.
elas estão buscando que você atenda às delas. Então, é uma dança em que você vai ter que cada vez mais entender se mudou o ritmo. E dançar eu acho que é uma figura legal, porque quando o outro está falhando, eu devo conduzi-lo. Mas quando eu sinto segurança no que está dançando comigo, eu também devo me permitir ser conduzido. E talvez a vida, muito mais do que a empresa, seja reflexo disso. É entender que as pessoas não são perfeitas, mas blindar-me, porque a desilusão é algo que machuca muito na maioria dos seres humanos. E alguns dificilmente vencem isso até o fim das suas vidas. Uma frustração profissional, para alguns, ela é dificilmente esquecida. Então nós temos que nos blindar, nos tornarmos resistentes à frustração. E lembrar que o fracasso é a sombra do sucesso sempre, né? Olha que interessante. Não é? Olha aí. Fracasso é a sombra do sucesso. É uma frase que eu falo há muito tempo. Mas é legal, é uma frase muito bacana mesmo. Marcos, qual é o sonho que vale a pena? Olha, Danilon, o sonho que vale a pena é o seguinte, é você entender o que você quer da tua vida. Eu acho que você tem que sonhar, você tem que projetar. Isso me lembra uma figura do trapezista, que ele joga o trapézio e depois ele se lança, sabendo que vai haver um espaço de tempo e um intervalo físico em que ele vai estar por conta do que ele imaginou que iria acontecer, né? Ele se despregou da segurança do seu trapézio inicial e ele ainda não pegou o outro trapézio, né? Eu acho que o sonho ideal, o sonho que vale a pena ser sonhado, é esse que vai de encontro ao que você espera da tua vida. Você vê aqui isso nos leva à compreensão de que se você não entender direito o que você quer da vida, talvez pouca coisa vale a pena ser sonhada. Porque você pode estar sonhando coisas que efetivamente não vão fazer diferença para você. Tem gente que sonha em ter uma conta corrente com um determinado valor. Né? Isso não é o que vai fazer a grande diferença. Como a gente falou agora há pouco, você muito bem pontuou, isso é uma consequência, né? A prosperidade, ela é uma consequência de você sonhar, talvez a sua missão de vida, entender a razão pela qual você acordou hoje de manhã e não morreu durante a noite. Quer dizer, o sonho que vale a pena ser sonhado é esse. É o que eu quero de mim mesmo, se é fazer o outro feliz, que isso norteie as minhas ações desse dia. Se é ser um espetacular profissional, que isso norteie as minhas ações, que eu vá atrás do conhecimento, que eu fique até tarde estudando, que eu levante mais cedo, né? Então, acho que o sonho que vale a pena é o sonho da sua essência. Né? Não sei se eu compliquei demais, mas é o que eu sinto. É a minha percepção. Muito feliz. O que eu quero ser na vida, o Marcos Craidio? A pergunta que se faz muito aos jovens, né? Uhum. E eles se fazem essa pergunta. O que eu quero ser, eu não sei ainda. Muitos chegam até a idades que... O que eu quero fazer da vida? Como descobrir? Como o jovem pode descobrir isso? Tirando os sonhos, né, claro, utópicos de alguns, mas sim, na realidade. Tá. Alguns dos trabalhos que fazemos com algumas organizações, eles são norteados pela seguinte temática. Nós trabalhamos com as pessoas, fazendo com que elas coloquem no papel, que elas relacionem quais são os seus valores pessoais, os seus princípios. Aquilo que ela aprendeu com a primeira professora e que até hoje é válido. Isso pode ter acontecido há muitos anos atrás. Aquilo que ela aprendeu com aquele tio que influenciou, aquele valor, pode ser a honestidade, pode ser o amor, pode ser a caridade, pode ser o profissionalismo, pode ser a persistência. Quais são os valores que essa pessoa tem? Então, eu diria assim, da mesma maneira, eu trabalharia com esses jovens pedindo a eles que elencassem, pegassem uma folha em branco, um caderno e tentassem buscar, fazer uma viagem interior e descobrir quais são os valores dos quais elas não abririam mão. Não, isso eu não abro mão. Até aí eu vou. A partir daí eu não abro mão. É como se houvesse, como eu gosto de dizer, um fio de ouro que está internamente a cada um de nós e que aquilo você não mexe. Você não pode abrir mão. Aquilo é a essência do que você é, né, da sua existência, da sua razão de existir. O resto pode mudar, você pode vestir uma roupa diferente, você pode tratar as pessoas de uma outra maneira, mas a tua essência você não pode mudar, senão você perde a tua própria essência. Que esses jovens pudessem elencar isso. O que a gente faz na sequência?
Tenta redigir um parágrafo, talvez 2, do que possa ser a sua missão de vida. E não é difícil. Embora possa parecer meio complicado, quando você pega aqueles valores, você escolha talvez, se forem muitos, os valores que você listou, fixe os 5, 6 valores mais fortes para você. Faça um ranking, 1, 2, até o que vale menos, e pegue os mais ranqueados, 5, 6 valores, e componha uma redação rápida, um parágrafo com os seus valores. Por exemplo, para você fazer a sua missão de vida, dizer coisas como: a minha missão de vida é conseguir ser feliz ao extremo, honrando o dom da vida que recebi do Criador. Se você acredita em Deus, você pode fazer uma missão de vida assim. E que isso seja contemplado na minha vida profissional, na minha vida de estudante, na minha vida familiar. Pronto, você definiu a sua missão de vida. Alguns vão escrever diferente, muito mais bonito do que eu falei agora. E essa missão, embora a essência não mude, ela pode mudar. A missão em si você pode fazer pequenos ajustes. Imprima isso, ou se você escreveu à mão, coloca na tua agenda, coloca na frente do seu guarda-roupa, coloca ao lado do espelho para que você veja qual é a missão de vida que você tem. Essa passa a ser a sua essência. E quando você tiver que trabalhar horas extras e você estiver cansado, você não vai ter raiva do patrão, você não vai ter raiva da empresa, porque você vai ter entendido que isso é a sua missão de vida. Se trabalho faz parte do seu crescimento, por que desonrar o trabalho? Né? Por que ser infiel à organização, falar mal dela? Né? Se a vivência familiar te exige abrir mão de ficar assistindo a sua televisão, ler o seu jornal, para que você possa dar atenção às pessoas com as quais você resolveu morar, viver a sua vida, por que reclamar disso se na sua missão de vida está contemplado que você quer ser feliz através da sua família? Então você tem que ser feliz, tem que criar um ambiente. Eu diria que se esses jovens, isso vale pouco para todos nós, puderem definir quais são os seus princípios, seus valores básicos. Em cima disso, colocar sua missão pessoal. Fala-se muito de missão empresarial, missão corporativa, valores corporativos. Mas falar de missão pessoal, eu acho que fica mais fácil para os jovens entenderem, sabe? Eu tenho que estudar, olha que chato, tenho que estudar aquela aula, tal. Depende, se você lê na sua missão de vida que você fez, que o estudo, o desenvolvimento é uma das formas através das quais você vai ser feliz, vai cumprir a sua missão de vida, é muito mais do que um professor chato. É muito mais do que uma aula desagradável. Né? Acabando o programa. Passou, né? Eu quero rápida. Para você, Marcos, por favor, o que é saber administrar e qual a maior qualidade de um administrador? Danilo, o administrador ele tem que entender qual é a razão pela qual a empresa existe. Tá? Algumas organizações, elas não são lucrativas, elas têm que dar o resultado em forma de ação que vai gerar em cima de outras vidas e de sucesso social, etc. Algumas organizações, claramente, elas têm objetivos lucrativos. Né? Então, isso tem que estar muito claro para o administrador. Qual é, no fim das contas, qual é, no final de cada dia, o resultado a ser atingido. O que se faz, infelizmente, por alguns administradores, a minha visão erradamente, é trocar o importante pelo urgente. Porque você tem que fazer o que efetivamente vai te levar ao resultado para o qual aquela organização foi constituída, aquela empresa foi constituída. Você está administrando para dar lucro. Não perca esse foco. Mas a urgência muitas vezes morde o nosso tornozelo e você passa muitas horas do seu dia atendendo telefonemas que não deveria atender, atendendo pessoas que não deveria atender, lendo mensagens de e-mail que são bonitas. Vai lê-las da meia-noite às 2 da manhã, se você fizer questão de lê-las, mas não durante o expediente. Então, foco. Administrador, foco no resultado. E tem que aprender a medir os seus resultados. Cerque-se do que a gente pode chamar de um painel de informações que você tenha. Quais são os resultados? Se é lucratividade, vamos medir essa lucratividade diariamente, semanalmente, seja como for. Se o atingimento disso através de um bom ambiente dentro da empresa onde esse administrador atua, que ele também tenha fatores, né, tipo pesquisa de clima, tal, que deem também os informativos sobre como é que ele vai medir a satisfação dos colaboradores, sem a qual dificilmente o resultado financeiro, como dissemos um pouco atrás, deixará de ser atingido. Né? Muito bem, passou rápido e acabou, né? Infelizmente acabou, teríamos muitos assuntos ainda para estar conversando aqui, o assunto não vai esgotar nunca, né? A verdade é isso. Por essa razão,
esperamos aí em breve vem aí o CRAI Dicas na TV Altiora, tá bom? Vamos fazer um trabalho aí que seria muito legal para telespectador agora também. Mas vamos às nossas perguntas finais aqui, aquele bate-bola rápido para a gente conhecer um pouquinho mais do nosso entrevistado de hoje, Marcos Kraid, que é executivo e consultor também. Ele nos falou aí durante esse tempo todo de empresas e falou também do relacionamento humano e deu muitas dicas para você aí de casa também. Kraid, aquela lembrança inesquecível da infância que você gostaria de reviver? A felicidade de conviver com os meus pais, certamente. O sonho que você não realizou ainda, mas ainda busca fazê-lo? Influenciar um número maior de pessoas do que tenho tido a oportunidade de fazer, no sentido de gerarem ação, de serem felizes. Marcos Kraid não conseguiu sucesso quando foquei muito mais a minha realização e não a realização de todos os que me influenciam, na verdade. O trabalho não me deixa viver um momento alegre quando o quê? Quando eu não consigo ser sincero com as pessoas, ou não posso ser sincero com as pessoas. Tem momentos que não tem jeito, né? Não tem jeito, até por força da profissão. Sim. A palavra ou pensamento que Marcos Kraid leva na vida? Procure ser feliz. Sempre, né? Sempre, tá bom. O livro que leva na vida? O livro que mais me marcou foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Trabalhar, viver em cima de valores. O sucesso completo a gente consegue quando acontece o quê, Kraid? Quando a gente consegue entender a sua real razão de existir. Que demore muito, mas você colocaria que frase na sua lápide? Aqui, essa é boa, hein? Aqui jaz Marcos Kraid, aquele que fez o que decidiu fazer. Legal. Kraid, obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite. Prazer. Sempre é muito bom a gente estar aqui conversando, batendo esse papo, né? Uma troca de ideias, e a sua sabedoria passando para todo mundo. Muito obrigado.